Glórias a Deus. Nós vamos abrir nossa Bíblia em 2 Samuel 18, a partir do 19. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim: Então disse Ahimaás, filho de Zadok: Deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: Vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro e levantou os olhos e olhou. E eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este homem é de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: Paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Ahimaás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita, e disse: Anunciar-se ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos que se levantaram contra ti. Então disse ao cuxita: Vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o cuxita: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração. Senhor, nós estamos mais uma vez, Senhor, na tua presença, meu Pai. Oh, Senhor, a tua palavra é tão santa, tão preciosa, meu Pai, que nós sentimos, meu Pai, indignos, meu Pai, de transmiti-la. Oh, meu Pai, incapazes de transmiti-la, meu Pai. Senhor, mas nós te pedimos nesse momento, meu Pai, por tua graça para com o teu povo, meu Pai, por tua misericórdia, que o Senhor, meu Pai, possa, meu Pai, nos direcionar, possa colocar cada palavra na nossa boca, meu Pai. Oh, Senhor, que cada palavra seja guiada, Senhor, pelo teu Espírito Santo da verdade, meu Pai, como tu queres nos faz falar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Eu estava no meu lar, irmãos, e eu não sabia, aleluia, o que trazer. Eu pensei assim: meu Deus, eu acho que eu vou passar a vez. Aleluia, Jesus. Eu vou falar com o pastor para ele mesmo dar um ensinamento. Aleluia, Jesus. E pouco antes de nós irmos, né, eu tirei uma palavra e eu pensei até que era um outro tema e tudo, mas de repente Deus colocou no meu coração e me veio essa passagem. Aleluia, Jesus, ao meu coração. Aleluia, Jesus. Uma passagem que eu já medito há algum tempo. Aleluia, sobre ela, mas eu nunca falei sobre ela aqui. Aleluia, Jesus.
Irmãos, aleluia, essa passagem é muito interessante. Os irmãos sabem que Ahimaás, ele era filho do sacerdote Zadok. Zadok foi um sacerdote muito fiel diante de Deus. Aleluia, Jesus, a qual tem até uma profecia, aleluia, em Ezequiel, uma profecia futura, aleluia, sobre Zadok. Aleluia, Jesus, que ele foi um homem que ele manteve o sacerdócio impecável. Aleluia, enquanto os outros sacerdotes se transviaram, aleluia, do caminho do Senhor, Zadok não, ele perseverou. Mas não é sobre Zadok que nós vamos falar. Mas esse homem, Ahimaás, aleluia, ele era filho, aleluia, de Zadok. A Bíblia fala, irmãos, vamos só lembrar a história, aleluia, Jesus, que quando Absalão se levantou contra Davi, os irmãos lembram muito bem que Davi fugiu, aleluia, fugiu de Absalão, e aquele conselheiro que era amigo de Davi, Uzaí, ele foi ter com Davi, aleluia, para também seguir onde que Davi fosse, ele queria ir. Mas a Bíblia fala que Davi falou assim: ô Uzaí, tem muita gente já, aleluia, se você for comigo vai ser me pesado, aleluia, porque ele tinha que alimentar toda aquela multidão, aleluia, e não era tão fácil, além dos perigos, um monte de coisa que tinha no caminho. Mas se você voltar, aleluia, e desfazer o conselho de Aitofel, que ficou com Absalão, que era um conselheiro de Davi, que traiu a confiança de Davi e ficou com o filho Absalão. Se você voltar e desfazer o conselho de Aitofel, você vai ser mais útil para mim, aleluia, do que você me seguindo aqui. Aí Uzaí foi e aceitou, aleluia, Jesus, e falou com ele, aleluia, que havia dois mancebos, dois jovens, aleluia, que eram, acho que Jonatas e Ahimaás, todos os dois eram filhos de sacerdotes, um de outro, aleluia, e ele falou assim, que aqueles jovens seriam úteis para levar as mensagens que Uzaí queria mandar ao rei. Naquela época não tinha telefone, né? Aleluia, Jesus, era só mandar uma mensagem, mas não tinha isso, né? Aleluia, então se você quisesse falar alguma coisa com uma pessoa, você tinha que mandar um mensageiro. Então, esses dois jovens, eles cumpriram essa missão de levar a mensagem de Uzaí, tudo que estava acontecendo ali, ele ser informante, né? Eles viraram espião, vamos dizer assim, aleluia, informar. Na verdade, o Uzaí é como se fosse um espião ali de Davi, aleluia, e Ahimaás e Jonatas, os informantes. Aleluia, Jesus. E aí eles cumpriram bem o papel deles, né? Cada um levando, e foi muito útil para Davi, né? A informação deles. Mas aí agora a gente chega nesse trecho aqui, que é muito até engraçado. Aleluia, Jesus. Quando Absalão, ele morre, né? Quando ele vai perseguir Davi, ele morre e tudo mais. Depois que acaba, né? Ele morreu, todo mundo, né? Quem estava do lado dele se dispersou. E tinha que transmitir essa notícia, aleluia, para Davi. E a Bíblia diz que o capitão Joabe, ele foi mandar alguém, um mensageiro, informar da situação que tinha acontecido, eles tinham vencido, e também Absalão tinha morrido. Mas os irmãos também vão lembrar que não era desejo de Davi que o seu filho morresse. Aliás, ele tinha dado uma instrução para que não matasse Absalão, mas Joabe matou assim mesmo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que quando Joabe vai designar um mensageiro, o Ahimaás vai correndo e fala: deixa eu ir, aleluia, deixa eu ir, eu quero informar ao rei, muito entusiasmado. Aleluia, Jesus. Mas Joabe falou assim: ô meu filho, por que não tem como você ir? Porque hoje a mensagem não é conveniente, né? Aleluia, ele tinha que transmitir e falar da morte do filho do rei. E ele era um homem de bem. Normalmente eles mandavam mensagens tristes por estrangeiros ou por outras pessoas. Normalmente, não dizer que é uma regra. Normalmente eles mandavam. E por pessoas que saberiam transmitir a mensagem de forma adequada, ainda mais que se tratava de uma péssima notícia. Tinha um lado bom, mas tinha um lado muito ruim. E Joabe, sabendo do amor de Davi pelo seu filho, ele sabia como aquela notícia era melindrosa.
E aí ele falou, não, mas hoje não tem, né? Não, mas deixa. Aleluia, deixa que eu vou, seja o que for, eu vou assim mesmo. Aleluia. E aí a Bíblia fala que, né, Joabe mandou o Cuxita e o Aimás correu na frente do Cuxita e chegou lá assim mesmo. E aí quando um sentinela, né, que eram aquelas pessoas que ficavam lá no alto da torre observando para ver o que estava acontecendo, ele viu alguém correndo. E aí ele falou assim, olha, tem um homem vindo só. Aí ele, então, se está vindo só, é porque vai trazer notícias. Aí passou um minutinho, mas tem outro homem correndo. E era o Emaás, até passou na frente dele. E o correr dele parece com o do Emaás. E ele é homem de bem, então ele vai trazer boas notícias. Aleluia, ele vai trazer boas notícias. Olha como que eles interpretaram a situação dele estar vindo, né, trazer as novas. Ele vai trazer boas notícias. E ele chegou primeiro. Ele passou na frente do Cuxita e chegou primeiro. E aí o rei, né, ele falou, paz, o que aconteceu? Ele falou assim, o Senhor entregou os homens que se levantaram contra o rei, meu senhor. Foi até bem, né, no princípio. Aleluia, Jesus. E aí o rei logo perguntou, mas e meu filho? Que a guerra era contra o filho, então vitorioso, mas e meu filho? E meu filho? Eu vi um alvoroço, mas eu não sei o que era. A notícia mais importante para Davi naquele momento não era nem a vitória, era saber se seu filho estava vivo ou morto. E Emaás foi incapaz de dar essa informação para ele. Ele falou, então fica do lado. Aí o Cuxita foi, falou muito habilmente, né? Aleluia. E ele falou assim, mas e o jovem Absalão? Aí ele falou de uma forma muito interessante. Seja como aquele jovem, os inimigos do rei. Ele não falou diretamente, seu filho morreu. Aleluia. Você vê que ele estava tão preparado para entregar aquela mensagem, aleluia, que ele, né, era uma notícia muito, né, muito melindrosa, triste. Aleluia. E ele falou, seja como os seus inimigos, seja como aquele jovem, os inimigos do rei. Aí mostrou para ele morreu. Né? Assim seja com todos os seus inimigos, todo mundo que levantar contra ti, que tenha o mesmo destino daquele jovem. E aí Davi entendeu e foi lamentar, óbvio, aleluia, e chorar a morte do seu filho. Mas o interessante, irmãos, dessa passagem é que ela mostra para nós algo que é muito comum, muito mesmo, aleluia, no meio cristão, que muitas das vezes é a precipitação. Aleluia. E isso, irmãos, acontece com todos nós. Aleluia. Talvez, às vezes, até em coisas simples. Aleluia. Às vezes, umas coisas um pouco maiores. Aleluia. Mas é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que pedir ao Senhor para nos alertar. Para a gente não ficar, às vezes, confundido. Aleluia. Pensando que nós estamos fazendo algo adequado e algo que Deus quer que nós façamos. E às vezes é difícil, porque às vezes você confunde. Aleluia, as coisas. Quando se trata de fazer algo para Deus, ou uma obra para Deus, ou um ministério, seja o que for, às vezes as pessoas confundem. Aleluia, porque tudo que se trata de fazer na igreja, ou não dentro da igreja, mas talvez lá fora, né, sei lá, no campo missionário, seja o que for, aleluia, se a pessoa está fazendo algo que se diz respeito ao reino de Deus, logo a pessoa pensa assim, estou fazendo uma obra de Deus, não é? Aleluia, se a pessoa foi lá e pregou para uma multidão, mesmo que Deus não mandou ele fazer, aleluia, mesmo que não era uma obra que Deus projetou, não estava no coração de Deus, aleluia, mas ele entende que ele fez uma obra. Aleluia, ele entende que ele fez uma obra de Deus, porque ele foi lá e pregou para uma pessoa, mesmo que Deus, aleluia, não projetou aquilo, aleluia, não mandou ele, não fez aquilo que, né, aos olhos dele pode parecer, pode ver a comoção da multidão, talvez alguém chorou, talvez alguém aplaudiu, alguém falou, não, foi uma bênção, foi isso, foi aquilo outro, aleluia, mas não era projeto de Deus, mas ele entende que foi, porque
Afinal de contas, ele estava fazendo algo que fazia parte, aleluia, de coisas que se faz para Deus. E a questão da obra de Deus não é isso. Aleluia, eu posso cantar, por exemplo, cantar num louvor, parece uma obra de Deus, não é? Eu estou cantando um louvor ou uma oferta para Deus. Aleluia, eu estou cantando um louvor, exemplo. Aleluia. Então, todo mundo que cantar uma música gospel, por exemplo, uma música, sei lá, um hino qualquer, aleluia, ele pensa que ele está fazendo uma oferta a Deus. Por quê? Porque ele está usando algo, aleluia, que é próprio da obra de Deus. Mas não é, a obra de Deus não funciona assim. Não é porque você pegou algo que é próprio da obra de Deus e usou aquilo, aleluia, aquilo tornou-se uma obra de Deus. Você só pegou, é mesmo que você pega um objeto de um lugar, aleluia, coloque em outro lugar, você não vai transformar aquele lugar no mesmo da onde você apanhou o objeto. Você só pegou um objeto dali, mas aquele objeto não pertence ali, aleluia, não faz parte daquilo. E isso acontece muito, irmãos, é muito. No meio pentecostal, os irmãos, né, não sei se os irmãos já teve contato com pessoas, não só nos outros meios, irmãos, nas outras igrejas que já, né, tem uma outra vertente, tem um outro conceito, aí acontece demais da conta. Aí, normalmente, costuma ser tudo que eles fazem é guiado por um outro propósito que eles pensam que é a obra de Deus. Mas no meio pentecostal tem muito isso. Direto e reto você vai encontrar um irmãozinho obreiro de paletó e gravata com a Bíblia na mão e falando, estou indo, nossa, irmão, estou fazendo a obra de Deus. Aleluia. Correndo para lá, estou fazendo a obra de Deus. Aleluia. E quando você vai ver no final, não tem obra de Deus nenhuma naquilo. Aleluia. Ele está fazendo coisas que são próprias da obra de Deus, mas não é obra de Deus, porque a obra de Deus tem que estar no coração de Deus. Aleluia, tem que ser projeto de Deus. E as pessoas se precipitam, aleluia, muitas vezes movidas pela emoção, pelo entusiasmo, pela vanglória, por uma série de sentimentos. Muitas vezes até bem intencionados. Tremendo, irmão, que a irmã está trazendo um ensinamento. Como a irmã falou, que esse jovem que foi correndo entregar o recado, ele era, na verdade, um mensageiro, né? Ele era foi escolhido para ser mensageiro. Exatamente. Mas aquela mensagem não era para ele. Não. Não era ele que tinha que entregar aquela mensagem. A ordem foi dada a outro que ia entregar aquela mensagem. Né? Estava mais apto naquela circunstância para transmitir. Com certeza, a irmã falou uma coisa interessante. Com certeza, ele já tinha entregado muitas mensagens. Sim, ele era informante, dele, né? Ele não era informante? Justamente. Ele já havia entregado muitas mensagens de Uzaí para Davi e ele foi muito eficaz naquilo que ele fez. Mas é o que a irmã está falando, que muitas vezes é o que acontece na obra. Tem certas mensagens, certas coisas que tem que haver um chamado. Exatamente. Uma autoridade para aquilo. Não é assim, porque eu já sou mensageiro, eu posso falar o que eu quiser, como na hora que eu quiser, no lugar que eu quiser. Não, tem que ser ordenado. Tem que ter um chamado para realizar aquilo. Senão fica uma coisa sem sentido, né? Ele chegou lá com a cara de bobo. O que você veio fazer? Não sei, não vi nada. Deixa o outro chegar. Deixa eu esperar o outro para... Isso. Aumenta um pouquinho. Eu acredito que ele ficou muito entusiasmado e ele queria honrar o rei. E o rei fala, nossa, mas talvez, e mais ou menos o que o irmão falou mesmo, aleluia, mas talvez você vê que ele era mais um jovem muito entusiasmado, né? Eu acho que pensou assim, nossa, se eu chegar diante do rei e dar uma notícia para ele que a guerra foi ganha, entendeu? Talvez ele pensou assim, nossa, eu vou ser até, como o irmão falou, honrado, né? Nossa, o rei vai ficar muito feliz, muito satisfeito. Nossa, esse é meu momento. Mas não era o momento dele, né? E é até interessante que o pastor falou, porque é exatamente nesse rumo que nós, aleluia, vamos falar.
Os irmãos observam, e isso, irmãos, é muito comum, é mais comum do que a gente pensa. Eu era adolescente ainda, eu via muitas coisas acontecer. Eu não tinha muito discernimento de muita coisa, não, mas algumas coisas eram descaradas mesmo. Então, você via, às vezes minha mãe comentava comigo, né? Aleluia, Jesus. E a gente vê, isso acontece muito no meio pentecostal. E nos outros meios, aí costuma fluir muito mais ainda. E você vê, irmãos, que, na verdade, para tudo o que a gente vai fazer para Deus, como o pastor falou, você tem que ter uma ordem de Deus. Aleluia, tem que ser exatamente direcionado pelo Senhor. Porque se a gente quiser fazer por a gente mesmo, porque a gente está com vontade de fazer, às vezes a gente está só com vontade de fazer. Aleluia, eu quero, mas eu quero, igual o Eimas, né? Não, meu filho, você não tem mensagem, mas eu quero. Mas eu vou. Aleluia. E ele foi, mas ele não tinha mensagem conveniente, não deu em nada. Aleluia. Ele ter corrido na frente não deu em nada aquilo. Não teve mensagem conveniente, não teve uma mensagem, realmente, ele não transmitiu aquilo que o rei precisava ouvir, né? Aleluia. E muitas das vezes é isso, não só em questão de mensagem, é tantas coisas, irmãos, tudo que diz respeito à obra de Deus. Pode falar. Até eu contar um testemunho aqui, que eu esqueço. Aconteceu na nossa igreja. Isso aconteceu na nossa igreja. É interessante o que a irmã está falando. Sempre nós deu ensinamento na igreja. Os cultos eram diferentes, né? Do outro lado, era quarta, sexta. Aí nós fomos obrigados a mudar os cultos, mas era quarta, era o ensinamento. Hoje é terça, né? E tinha uma irmã que morava em frente à igreja. E essa irmã ia para o ensinamento. Ela não perdia o ensinamento. Todo mundo, algumas pessoas faltavam, mas ela não faltava. E no ensinamento eu ensinava doutrina, falava sobre brinco, sobre batom, e ela usava o brinco, ela usava o batom, ela estava toda fora, mas ela ficava lá e ela, toda quarta, ela ia para o ensinamento. E eu ficava até impressionado de ver que ela ia. E ela, um dia, ela chegou para mim e falou assim: irmão, o culto que eu mais gosto é o culto de ensinamento. É o culto que eu mais gosto. E você vê, e ela não estava, né, andando de acordo, mas ela ia. Chegou um irmão na igreja e ele fez igual esse menino. Foi querer dar doutrina para essa irmã. Foi a última vez que ela foi na igreja, nunca mais ela voltou. Por quê? Ele estava falando certo? Estava. Era doutrina? Era. Mas Deus não mandou ele falar. Não mandou ele falar. Aquela alma foi embora. Tá vendo, irmãos? E podia parecer que ele tinha a mensagem, mas não era para ele. Aleluia, era para o pastor transmitir. Por quê? Porque Deus, né, pelo ministério do pastor, estava falando ao coração daquela mulher. Ele não. Depende muito, por exemplo, tem momentos que às vezes as pessoas nos chamam por orar, o próprio Deus pode tocar nas pessoas e através daquela oração Deus pode, né, dar até testemunho para eles, Deus pode fazer obras e tudo. Agora, é óbvio que tem momentos que às vezes as pessoas nos chamam para estar no meio deles e às vezes é até laço para a gente. Não sei o caso do irmão, né? Se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, aleluia, mas é uma coisa assim. Mas se a gente estiver sensível ao Espírito Santo e a gente também tiver isso no coração, falar assim, não, eu não vou fazer nada precipitado, eu sempre vou ouvir a voz do Senhor. Se a gente for disciplinando o nosso coração para estar sensível, para não querer fazer nada que Deus não mandou, na hora que vem alguém, por mais que às vezes, talvez você, naquele momento você não prestou muita atenção, mas o Espírito Santo toca que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu falo por mim mesmo, já teve vezes assim, que beleza, eu senti, a pessoa me falou, e fui lá e fiz. Já teve vezes que a pessoa quis coisar e eu já não senti bem com aquilo. Não senti que aquilo era obra de Deus. Aquilo lá, o diabo estava armando alguma coisa. Para você rejeitar, a não ser que o irmão sinta alguma coisa muito
complicada, né? Se sentir alguma coisa complicada, igual, por exemplo, Jeremias, o Senhor falou com ele: não ores por esse povo, nem levante por ele clamor, porque eu não virei. Porque Jeremias, com certeza, estava inclinado a orar por pessoas que Deus não ia ouvir, porque Deus já tinha algo determinado. Mas aí Deus falou específico com ele: não ore, porque eu não vou ouvir. De repente, por exemplo, alguém chama a gente para orar por uma pessoa doente. Eu não posso recusar a oração, que o irmão me chamou para ir lá orar. E às vezes Deus não quer que a gente vá, porque na verdade Deus tem um propósito. Aí a gente vai e ora e fica envergonhado, porque não acontece nada, entendeu? E Deus não queria que a gente fosse. Então, nesse caso, a voluntariedade não existe, né? Não, até a voluntariedade, o pastor já falou sobre isso. Na voluntariedade, você tem que ofertar aquilo que Deus agrada. Não existe nada que você vai fazer, não, mas eu estou fazendo voluntário. Mas está fora do que Deus queria, do plano de Deus, então esse voluntário. Por exemplo, Caim ofereceu uma oferta voluntária. A dele era voluntária, mas Deus não recebeu. Por quê? Porque não era aquilo que ele queria. Então, se você é voluntário, mas naquilo que... Foi muito interessante essa pergunta que você fez. Não, eu estou fazendo a obra de Deus que o povo fala, mas eu estou sendo voluntário, mas Deus não te chamou, não te mandou, mas eu estou sendo voluntário, um exemplo. Mas se aquilo, por exemplo, ou é condicional, de repente Deus aceita aquela voluntariedade, né? E amém, glórias a Deus. Agora, se não adianta a gente ser voluntário. Aí não vai adiantar. Por exemplo, uma coisa que Deus não quer. Um exemplo, eu vou lá no hospital orar pelos aidéticos. Agora eu acho que não sei se tem hospital de AIDS ou pelos do câncer. Vou orar lá para as crianças, lá no Baleia, as crianças. Vou ser voluntário. Porque vou fazer. O Senhor manda a gente orar pelos doentes. Eu vou ser voluntário. Eu vou lá no Baleia orar para aquelas pessoas. Se Deus não tiver propósito naquilo, eu estou sendo um voluntário que, na verdade, eu estou agindo pela emoção e fora. Eu não estou tendo nem sensibilidade do Espírito Santo. Estou indo lá fazer uma coisa que Deus não ordenou, não vai ter sentido nenhum. Às vezes o diabo pode até usar aquilo ali para tentar envergonhar o nome de Deus, porque eu fui, porque eu queria ser voluntário. Mas aí, quando, por exemplo, às vezes, um exemplo, aí vem a vontade de ser voluntário e querer tomar a frente. Aí, tipo, que nem você falou agora, a pessoa vai sentir um trem esquisito antes de fazer aquilo ou simplesmente Deus vai deixar ela aí? Depende da sensibilidade espiritual que a pessoa tem. Quando você vai aprendendo, sua mente vai abrindo e você começa a entender o que de fato é uma obra de Deus, o que de fato é o projeto de Deus, e você começa a conhecer. Claro que a gente não vai entender a mente de Deus, né, em tudo, mas você começa a conhecer mais de Deus. Você vê pela palavra como que ele trabalha, como que ele faz, que as coisas não é do jeito que a gente pensa, não é de quem corre, nem de quem quer. E você vai entendendo isso, você começa a ter temor. Aí você vai criando um temor no coração, e aí, por mais que em algum momento possa vir algum impulso, alguma coisa assim, mas se você estiver mais ligado, alguma coisa vai te incomodar que aquilo não é para ser feito. Mas às vezes você pode até resistir um pouco, porque às vezes você é dominado por um entusiasmo tão grande que você não consegue controlar o impulso. Mas você vai ver que aquilo não fluiu, você não vai sentir. Você não vai sentir você fiz uma coisa. Às vezes a pessoa pode até te elogiar, mas é como se não tivesse sentido. Agora, quando é por Deus, Deus confirma, Deus aprova, você sente que realmente você fez algo para Deus de verdade. O Emaás não tinha uma mensagem, né, apropriada, foi sem sentido, né? Ele foi mais... É verdade. Olhando pelo lado natural, ele foi até esforçado, porque ele correu mais rápido do que o outro. Passou na frente dele, mas não adiantou. O irmão Ricardo, depois o Paulo. Exatamente. E isso também pode acontecer. Isso também pode acontecer, né?
Pode. Por exemplo, às vezes a pessoa, Deus direcionou a gente para fazer alguma coisa e o inimigo falar, mas será que é Deus mesmo? Colocar dúvida, embaraço para a gente não fazer. Mas se a gente tiver dúvida, o que a gente faz? A gente ora. Não é deixar de fazer ou fazer sem perguntar. Então você ora. Irmãos, e tem uma coisa que a gente pensa assim, mas como é que eu vou fazer uma oração? O pessoal já está me chamando, eu estou no caminho, por exemplo, estou no corredor, a porta é logo ali. Como que eu vou fazer uma oração para saber se Deus quer ou não quer? E agora eu estou confuso, um exemplo. Irmãos, aconteceu comigo, eu já contei aqui, de um funcionário, trabalhava com a gente, não trabalha mais. Ele vinha fazer um questionamento para mim, ele era muito inteligente, muito astuto ele. E ele me fez um questionamento e eu lembro que na hora eu pensei assim, eu falei assim, como que eu vou responder? Parecia uma armadilha, assim, no contexto que eu estava, parecia uma armadilha. E na hora eu pensei, falei, tá. Aí, num segundo, eu fui desligar uma tomada, eu falei com Deus assim, correndo no meu pensamento, Espírito Santo, me dá a direção agora. Aleluia, me ajuda agora. E na hora que eu falei isso, o Senhor colocou a palavra na minha boca, era uma palavra que eu nem nunca tinha pensado em argumentar. Nem nunca. Nunca, outras pessoas já me questionaram aquela mesma coisa, mas eu nunca tinha usado aquele tipo de argumento. Nunca. Saiu na minha boca. Então eu vi que o Espírito Santo me ouviu. Foi questão de segundo, assim. Foi relâmpago. Mas Deus me escutou. Não sei se tem muito a ver, mas foi igual aqueles jovens, né? Aquele pessoal que foi tentar expulsar o demônio, mas aí o demônio falou, né? Eu conheço Jesus. Nossa, eu anotei esse versículo. Eu anotei esse versículo. Atos 19, do 13 ao 16. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeus principal do sacerdote. E respondendo, porém, o espírito maligno disse, eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E soltando neles o homem que tinha um espírito maligno, o assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e ferido, fugiram daquela casa. É isso aí. Aleluia, fazer algo que eles não estavam preparados para fazer e não tinham autoridade para fazer. Mas eles pensaram que era muito fácil, né? Eles via Paulo fazendo, sai em nome de Jesus, facinho, eu só ir lá fazer. Aleluia. E não era bem assim. Aquele que Paulo pega. Eles não tinham, exatamente, mas pensou assim, mas vai dar certo, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas eles falam Jesus que Paulo, quer dizer, eles não tinham nenhum contato com Jesus, não tinha intimidade com Jesus, não sabia nada, mas queria expulsar o demônio. A Valéria? Não, ensinamento tremendo, né, da parte do Senhor, igual você falou sobre a obra, né? É igual aquelas pessoas que Jesus ia falar, né? Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos enfermos no seu nome, né? Ele falou assim, afasta de mim, maldito, porque eu não te conheço. Por quê? Fez uma obra paralela de Jesus, não estava na direção de Jesus. Igual essas pessoas pensam que por muito fazer a obra, está agradando ao Senhor. Mas se a obra não estiver na direção de Deus, eles não têm nada, né? É verdade. E a pessoa, às vezes, até pode fazer uma obra, ele pode ser um instrumento também, às vezes. Deus pode até usar ele, talvez até no momento certo. Talvez ele nem tenha precipitado, ele fez exatamente no momento certo, do jeito que Deus queria. Mas ele não tem vida com Deus, né? Ele não tem vida com Deus, ele não tem vida com Deus também. Não adianta, quer dizer, ele foi útil para o reino, quando Deus queria, tem um vaso ali, está disponível, que posso usar. Mas não tinha vida com Deus. Até outro testemunho interessante. Aconteceu aqui no regional, hospital regional. Estava aquela questão, todo mundo, vamos orar para os doentes, orar para os doentes, orar para os doentes. Juntou um certo grupo de irmãos e foi lá para o regional orar para os doentes. E lá, eles davam liberdade para os crentes chegar lá. Falou que era crente, não, vamos orar para os doentes.
Esses irmãos desceu para lá, para orar para doente. O diabo pegou uma mulher lá, e a mulher toda amarrada de aparelho, o diabo montou nela, e ela quebrou aqueles aparelhos do hospital tudo. Eles foi lá e colocou, proibiu dos crentes entrar lá. Tá vendo? Quer dizer, Acabou que, em vez deles fazer uma obra para Deus, eles trouxeram uma confusão e escândalo, né? E impediu os irmãos que Deus queria enviar, gente. Justamente. E aí cria o outro problema, o outro lado da moeda. Porque na hora que o diabo pegou, quebrou, não, tá vendo? Esses irmãos não têm sabedoria. Então agora nós vamos ensinar as pessoas Tá vendo? como é que vão lá. O diabo sempre tem uma cartinha na manga, né? O diabo levou para o outro lado. Agora então, eu vou fazer um estudo para mim orar para doente. E doente, ser expulso da enfermidade é em nome de Jesus. Não tem estudo nenhum para isso. É autoridade. O Senhor mandou, pode ir que Ele garante. Né? Foi o que aconteceu com o irmão. O irmão chegou lá, na hora que ele foi orar para a mulher, que estava endemoniada, o diabo pegou ela. Na hora que pegou ela lá, deitada com os aparelhos, amarrada em nome de Jesus. Ela nem mexeu. Exatamente. Nem mexeu. Com certeza o estudo ia Expulsou falar o demônio. assim, olha, você não insiste com demônio de pessoa que está camada com aparelho. Justamente. Porque tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria, porque se o demônio manifestar ali e tudo aí, quer dizer, na verdade falta autoridade, né? Autoridade de Deus. Mas aí o que acontece? É muito bom pro demônio, né? O demônio está em cima lá da cama com a pessoa, juntinho. Aleluia. Mas aí, por uma questão de sabedoria, de um treinamento especial que você teve, você nem mexe com ele. Justamente. E aí ele fica satisfeito. Não, é que nem o caso que eu contei aqui uma vez, né? Do irmão lá, que eles pregam, eles batizam, né? Mas eles levam o corpo bombeiro, quando a pessoa cai lá, eles não tem força do Espírito Santo para levantar. Então eles levam o bombeiro para pegar aquela pessoa, para travar eles na cama, para levar para consultar, pra você ver. Exatamente. É porque eles mexem com coisa errada, eles não conseguem, né, pastor? É verdade. Não tem aquele direito tem, de expulsar, uai. Não tem, não. Só que Deus prepara mesmo, né? Exatamente. Para expulsar, uai. Sim. Uhum. 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 Então, isso que eu falei com ele, a não ser que Deus toque ele pode até, vamos supor, se ele ficou com essa dúvida, chegar diante de Deus, orar e falar assim, Senhor, todo dia eu faço uma oração, é uma coisa que o Senhor quer, está sendo útil. Se não for, o Senhor impede, não deixa mais me chamar, não. Mas se for algo do Senhor, então o Senhor continua me dando graça e me usando cada vez mais, para que até as palavras da minha oração possa tocar num coração. Né? Porque Deus, Ele trabalha. Se a gente está com sinceridade no coração, é igual o irmão perguntou por quê? Porque ele falou, peraí, deixa eu ver o que Deus quer, não é isso? Ele ficou preocupado em saber se o que ele estava fazendo era por Deus. Quantas pessoas não têm essa preocupação? Não é verdade? É uma resposta. Uhum. 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 Mas muitas das vezes as pessoas veem algo diferente na gente, por isso que eles nos chamam. Provavelmente eles viram algo diferente. Não, só se Deus te tocar para negar. Se você atingir uma coisa diferente, aí não pode. Não. Não, só se Deus tocar. Se Deus tocar que não é não. Aí se Deus tocar, porque tem um objetivo, que é igual eu falei. A pessoa fala assim, não, mas eu não vou negar a oração. Mas e se você orar e o nome de Deus for escandalizado? Um exemplo, ora aqui para Deus curar, tirar alguma coisa aqui. Aí Deus não quer tirar. Você ora lá e clama, não acontece nada. A pessoa sai falando, o irmão orou lá, não aconteceu nada. Não, eu entendi. Não, eu entendi.
Uhum. 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 É. Exatamente como eu tô falando, porque se a pessoa fala assim, não, faz um culto aqui, vamos fazer culto, né, familiar todo dia. A gente não vai pensar que é uma obra de Deus? A gente pensa que é uma obra de Deus e vai com toda fé, com toda alegria, entendeu? Mas muitas das vezes a gente nem perguntou para Deus antes se era para a gente ir ou não. Mas aí depois a gente vê, aí como a gente está lá bem intencionado, o próprio Senhor começa a mostrar, tem uma coisa errada aí, e direciona a gente. Exatamente. É. E se a pessoa fala assim, irmão, ora numa causa aí para Deus abençoar um projeto meu, eu quero que o irmão ore. Aí fala, tá bom. Senhor, abençoe esse projeto. E de repente ele quer fazer alguma coisa que não é agradável ao Senhor. O projeto dele é algo que Deus condena. E você está lá orando para Deus abençoar o projeto que Deus aborrece. Está orando para casar de novo. Entendeu? Também. Pegar causa que não é para pegar. Exato. É. Exatamente. E entender se aquela obra é projeto de Deus. Ou ela só é algo que é uma cópia. Um exemplo, igual eu falei, vamos supor, fazer culto ao ar livre, vamos falar assim. Culto ao ar livre é uma obra de Deus? É uma obra... O que é obra de Deus, irmãos? É que aquilo que fala do nome de Jesus, tudo que fala do nome de Jesus é obra de Deus? Se eu preguei é uma obra de Deus? Se eu cantei é uma obra de Deus? Se eu preguei para uma alma é uma obra de Deus? Não. Aleluia, eu quero que os irmãos entendam isso. O que é obra de Deus? Obra de Deus é aquilo que Deus quer. É isso. Aleluia, é o que Deus quer. Aleluia, não é aquilo que eu projetei na minha mente como obra de Deus. Então se eu estou pregando, é obra de Deus. Não. Você pegou algo, copiou algo que normalmente Deus usa isso. É um instrumento que Deus usa, um recurso que Deus usa. Pregação. Pregação é um recurso que Deus usa para falar às pessoas, não é? É um recurso que Deus usa, aleluia, para falar a uma alma. Ele dá dons, né, de ministrar a palavra, sabedoria. Ele escolhe as pessoas, né, que ele quer usar, dá dons e aquela coisa toda. Mas a pregação, pregar em si sozinho, é uma obra de Deus? Mas eu estou falando para uma alma, eu estou falando que Jesus é bom, é obra de Deus? Os irmãos estão entendendo? Entendeu isso? Aleluia. Sozinho. Eu estou cantando um hino que fala de Jesus, fala o coração do pecador. Isso sozinho, eu fazendo, é obra de Deus? É. O que é obra de Deus, então? Aquilo que Deus... Agora sim, se é uma pregação que Deus me dirigiu, Ele me deu a palavra, Ele me mandou no lugar certo, aleluia, Ele escolheu quem Ele queria, eu estou na escolha de Deus, exemplo, aí sim é obra de Deus, porque eu estou fazendo aquilo que Ele quer, exatamente como Ele quer. Agora, eu só pregar, parece que é obra de Deus, mas é só uma semelhança. Eu só usei um recurso da obra de Deus por vontade própria. O irmão, por exemplo, trabalhava com um negócio de pedreira, aqueles negócios assim, um exemplo. O irmão, vamos supor que o irmão tem a sua empresa, tem o seu projeto ali. E vamos supor que alguém quisesse copiar o seu e levasse o seu nome. Como se assim, eu estou fazendo aqui a obra do Ricardo. Era a obra do Ricardo?
Mas usou tudo que você faz. Copiou tudo semelhante, todos os recursos, todos os seus meios, né, a forma como você trabalha. Foi uma cópia. Usou para o benefício dele mesmo, para aquilo que ele queria fazer. Mas não era a sua. Mas era parecida. Valéria? Não, João, é interessante. É igual Moisés e Arão. Moisés, ele tinha um chamado. Deus escolheu ele para estar na frente. Então, ele estava sendo guiado por Deus. Quando Moisés colocou Arão, porque ele tinha que subir no monte, Arão quase destruiu a obra. Então, Arão não estava preparado para aquela obra. Ele não estava preparado para estar na frente daquela obra. Por isso, igual você falou, né? Tem pessoas que Deus quer usar, que foi chamado, que foi preparado, que tem a mensagem, e aquela pessoa que não está preparada, mas quer correr na frente igual a mais e quer fazer uma coisa que Deus não tem mensagem. Entendeu? Moisés colocou Arão. Eu creio que quando Moisés colocou Arão, ele achou que Arão ia dar conta. Né? Mas você viu que Arão não deu conta, Arão não foi né, chamado por Deus para estar na frente do povo, foi chamado para ser, né, sumo sacerdote, sacrifício, mas ele não foi chamado para guiar o povo. Moisés, ele foi chamado, capacitado, e ele fazia a obra de Deus. Por quê? Porque ele não fazia a vontade dele, tudo era guiado pelo Senhor. Exatamente, tudo guiado pelo Senhor. Pode, com certeza. Aumentar, pode, com certeza. É por isso que eu falei, irmãos, tem tanta coisa. Deus pode, às vezes, ter um propósito numa vida. Deus pode também estar trabalhando em mim. Entendeu? Então, tem tantas coisas que Deus pode fazer. Agora, igual eu falei, se a gente tem dúvida, a gente pergunta. É melhor a gente perguntar para Deus, ou seja, né, para quem, né, Deus estiver usando, do que a gente querer fazer algo e falar, não, mas eu vou fazer porque é obra de Deus. Entendeu? Porque se é oração é a obra de Deus, porque Deus não ensina a orar. Oração é uma obra de Deus, desde que Deus esteja querendo aquela oração. E aí, se ele está querendo, ele programou direitinho, ele dirigiu, aí sim é obra de Deus. Agora, eu quero orar, um exemplo, eu quero orar, eu quero fazer uma oração eu quero orar pelos Estados Unidos, um exemplo. Eu quero fazer uma oração pelos Estados Unidos, porque, sei lá, então nada, vedamos a minha teia e orar, irmãos, é muito bom, tem que sempre orar. Amém, eu posso até orar. Mas se não tiver propósito nenhum aquela oração, vai ser uma oração vazia. Não vai acontecer nada lá nos Estados Unidos por causa da minha oração. Nada, entendeu? Quer dizer, não é uma obra de Deus, é uma obra minha que eu catei, copiei daquilo que é de Deus. Ô, Ju, essa questão que você está falando é muito interessante sobre a oração, porque João fala, não precipitar em colocar a vossa mão. Por quê? Porque se a gente for ouvir o desejo das pessoas, ora para mim, ora para mim, ora para mim, ora para mim, aí vai mexer igual naquele ensinamento que teve sobre as emoções. Nossa, está me pedindo oração, e agora? Entendeu? Eu lembro que a gente foi no lugar e uma pessoa que estava insistindo muito para poder orar para outra pessoa. Eu falei com essa pessoa para esperar, porque eu ia ver se Deus realmente ia me autorizar. Aí eu andei para lá, andei para cá, entendeu? Fui andando, fui conversando com Deus e Deus não falou nada. Aí eu falei com essa pessoa, olha, eu não vou orar. Ela falou assim, mas eu vou. Eu falei assim, então você vai orar, porque eu não vou. Porque Deus não está me mandando em orar. Igual isso que você falou, é muito interessante a pessoa buscar, porque, tipo assim, quando é uma pessoa que insiste com você, vão. Aí você fica naquele negócio, nossa, será que eu vou falar não? Não, mas o que será que a pessoa vai pensar de mim? Eu tenho que fazer alguma coisa, porque é oração, e ele vai ter outra opinião de mim, eu não posso negar. É que negócio, oração a gente não nega. Mas acontece que a gente nega a oração assim, quando Deus não quer, igual você está falando. Porque o que adianta? Eu ir lá, orar para a pessoa, sei que Deus vai olhar para mim e falar assim, eu te pego, o que você está fazendo é errado. Então não adianta nada. O que adianta? Vai ser só palavras aos ventos. Entendeu? Igual você falou, se a pessoa tiver a sensibilidade do Espírito Santo de Deus e perguntar para Deus, Senhor, eu posso orar? Se Deus ficou calado,
Ô, gente, não ora não, porque uai, para que se ele não falou não, é para você não orar. Porque se tem objetivo, ele fala assim, não, ora minha filha, ora meu filho. É igual um dia que a pessoa pediu oração e eu comecei a orar e senti um vazio, mas um vazio, como se aquela oração não estivesse fluindo, como se não adiantasse eu orar. Aí depois eu descobri que eu estava orando para uma pessoa morta. Uma pessoa morta. Já estava morta. Né, Paulo? Igual estou falando de oração, foi igual aconteceu com o Balaão, aquele rapaz lá que ia. Esqueci o nome dele. Que o Balaão fez a oração, só que. Balaque. Só que a oração que ia fazer para amaldiçoar o povo de Deus. Era para amaldiçoar o povo de Deus, né? E Deus não ia responder assim, Deus inverteu. Então, os irmãos estão entendendo? O Emás, ele transmitiu uma mensagem, mas não era uma mensagem adequada, não era aquilo que era para ele, não era para ele estar ali. Não era a mensagem adequada, então quer dizer, mas eu fui mensageiro ali, um exemplo. Não, você estava ali, você falou alguma coisa, mas o mensageiro ali, realmente eficaz, foi o Cuxita. O Cuxita falou exatamente aquilo que era para ser falado e correspondeu à expectativa, assim, expectativa entre aspas, né? A Luísa de Davi, de saber, pelo menos de entender o que tinha acontecido. Mas o Emás não soube falar, não conseguiu expressar. Esse negócio de fazer a obra de Deus, na questão da oração, né, em vários fatores. Mas até na hora de repreender, por exemplo, alguém fala uma coisa escandalosa de Deus. Aí, tipo, você já vê assim, nossa, aquilo não é de Deus. Mas se você não sentir nada, você não pode repreender? Pedro, esse negócio de repreender, ele é muito sério. A gente não pode tomar o nome de Deus em vão, em nada. Entendeu? Tem muita gente que fala assim, o sangue de Jesus está tudo isso, o sangue, entendeu? E vira até uma coisa banal, né? Vira uma coisa banal e tudo. Então, assim, até para repreender, você tem que ser por Deus. A Bíblia fala que até os anjos, quando eles contendiam com Satanás a respeito do corpo de Jesus, a Bíblia fala que eles não ousou nem pronunciar a palavra de juízo. Eles pensaram, o Senhor te repreenda. Claro, estava num combate, mas eles não falou nada além daquilo, porque falou aquilo que era, o Senhor te repreenda e só isso. Eles não pronunciou mais nenhuma palavra que Deus não tinha colocado para eles falar. Então, se a gente não está sentindo nada, a gente fica calado. Se você não sentiu nada. Agora, se você sentiu algo estranho ali, aquela palavra pode ser ofensiva, pode, mas se sentiu algo muito maligno, estranho, vem no seu coração um desejo de se repreender, você pode repreender, porque aquilo tem. Não foi em vão que você sentiu. Entendeu? Realmente Deus quer repreender alguma coisa. Agora, se você não sentiu, você vai falar, está repreendido, mas esse repreendido vai ser igual o filho de Cefas lá. Não vai fazer diferença nenhuma para o diabo, entendeu? É diferente. É verdade. É diferente. Quando a gente sente uma vontade de algo que vem no coração, você sente que é algo do Espírito. Do Espírito ali, você sente que tem uma coisa diferente. É Deus tocando na gente. Agora, tem casos, irmãos, isso já aconteceu comigo, que às vezes a gente fica muito sensibilizado. Às vezes, se você vê uma situação, você fica emotivo, sensibilizado com aquilo e você quer pegar aquela causa. Mas aí não é nem Deus te tocando, é porque você ficou sensibilizado. Teve uma época que eu comecei a preocupar muito com as almas e eu comecei, mas eu preciso ganhar almas, as almas estão perecendo. Tem muita gente indo para o inferno, eu tenho que ganhar almas, mas eu não ganho almas. E eu comecei a ficar tão ansiosa com aquilo, tão afobada que eu tinha que fazer a obra, eu tinha que pregar, sair pregando para as pessoas, porque elas estavam indo para o inferno e não sei o que, aquela coisa toda. Irmãozinha, ficou aquela ansiedade e eu fiquei sentindo assim como se eu não estivesse fazendo nada para Deus, como se sentindo inútil, parece, entendeu? No reino de Deus, inútil, e não fluiu nada. E depois eu entendi que na verdade aquilo era só fogo de palha. Porque eu fiquei muito emocionada, muito ansiosa, mas o sentimento que eu estava não era de Deus, não era que Deus estava me direcionando para fazer aquilo, era uma emoção minha, vendo a pessoa morrendo aqui, pessoa morrendo ali, né, morrendo sem salvação, e
criou um sentimento no meu coração. E aí, aquela coisa, aí você quer fazer uma coisa que Deus não está te ordenando fazer, mas você quer porque você está emocionado, porque precisa, porque Deus já tem uma ordem, Deus mandou ir por todo mundo. E aí as pessoas não lê, por exemplo, quando Jesus falou, ficar em Jerusalém. Ele deu a ordem primeiro, então eles podiam falar assim, está contradizendo, já mandou, então tem que ir. Mas ele falou, ficai em Jerusalém, seja revestido do poder. E ainda depois, o Senhor dirigia Paulo onde ele queria que ele pregasse. Aliás, Paulo também não foi porque simplesmente existia uma ordem de Jesus de evangelizar. Ele foi porque o Espírito Santo falou, eles orando naquela igreja de Antioquia, o Senhor falou assim, apartai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho preparado. Então, primeiro chamou eles, apartou eles, preparou eles, e mesmo que Deus já tinha preparado eles, ele ainda era sensível ao Espírito Santo. Irmãos, tem uma coisa que acontece muito também. Vamos supor que Deus, um exemplo, vamos supor, Deus me chamou, vou falar de mim. Deus me chamou para dar ensinamento, né? Aí eu penso assim, não, mas se Deus já me chamou, então eu posso escolher o que eu quiser, entendeu? Aleluia, porque Deus já me chamou. Deus já me chamou para ensinar, então eu vou lá e eu acho que a igreja está precisando disso. E está confirmado, porque Deus não me chamou, entendeu? Deus não me chamou para ensinar. Não, ele me chamou para ensinar, mas eu tenho que continuar sendo guiada por ele. Eu tenho que continuar. Agora, Deus me chamou e eu vou sozinha. Só te chamei, o resto é com você. É isso? Eu te chamei, o resto é com você. Você decide para onde você vai, o que você quer. Eu só te chamei, vou deixar você ser independente. Já te chamei, agora o resto é com você. Não, eu te chamei e eu continuo te guiando. Eu continuo com você, eu continuo te orientando. Paulo foi a mesma coisa, apartai-me, Paulo e Barnabé. Eles tinham chamado missionário? Tinha. Mas Deus continuou jogando, não ficou independente, não. Deus sempre continuou dirigindo eles e falando com ele. Não é para cá, é para lá. Entendeu? Ele não ficou sozinho. A Deus dará e decidiu o que eles queriam. É verdade. O irmão até falei uma coisa, e a minha irmã me lembrou aqui. Eu falei que o anjo contendia pelo corpo de Jesus. Eu nem percebi que eu falei isso. Pelo corpo de Moisés. Aleluia, está escrito lá em Judas. Pode repetir, o irmão falou? Exatamente. Exatamente. Não, a pessoa pensa assim, não, igual eu, no meu caso. Eu já dou ensinamento, eu posso escolher. O outro é missionário, ele escolhe que obra que ele quer fazer, para onde que ele quer ir, para a África, se ele quer ir para o Japão, né, se ele quer ir para os Estados Unidos, ele escolhe. Afinal, Deus já chamou ele. Ele pensa assim, Deus já chamou ele, então ele escolhe para onde que ele vai, ele escolhe que tipo de palavra que ele vai pregar. Os momentos, eu vou sair de manhã, vou sair de noite, aleluia, vou sair meio-dia, aleluia. E ele está controlando tudo. É ele que está controlando, porque ele falou que Deus já chamou ele, aleluia. Então Deus chamou ele e deixou ele, Deus dará, né? Que agora ele faz o que ele quiser. O Espírito Santo não comanda mais, só chamou. E o resto é com ele. Não existe isso. Alguém de vocês ia falar alguma coisa? Tá. É porque eu achei que eu tinha esquecido. Vai falar? Igual, tipo assim, igual aconteceu comigo, de uma vez eu ter que visitar uma prima minha. Aí aconteceu, tipo assim, que o Espírito Santo de Deus veio, né? E eu fiquei com vergonha de falar com a pessoa em questão dela aceitar Jesus, né? Aí a pessoa foi e morreu. Aí, como é que faz? É assim, muitas coisas, às vezes, tem coisas que pode, dependendo do grau, pode ter um preço, alguma coisa assim. Mas Deus também, ele sonda muito a estrutura da gente. Por exemplo, o Moisés, o que aconteceu com ele por ele ter desobedecido a ordem do Senhor de falar a rocha, ele não entrou em Canaã. Mas Moisés, ele tinha muita experiência.
né? E ele ouvia a voz de Deus nitidamente, ele estava acostumado. Tem muitas coisas que a gente às vezes deixa de fazer, e Deus até nos dá uma lição com aquilo para a gente não fazer aquilo mais. Mas a gente não entendia, a gente não sabia, não estava tendo aquele discernimento de entender. Então, Deus trata diferente quando a gente tem plena ciência do que a gente está fazendo e quando a gente ainda não tem experiência. Eu aprendi uma lição, porque eu fiquei assim, preocupada com o que os outros iam pensar. Ai, meu Deus, como é que eu vou falar com tanta gente aqui, entendeu? Eu fiquei acanhada, entendeu? Aí depois você, Jesus, nunca mais. Mas provavelmente, se Deus queria que aquela obra fosse realizada, ele queria através de você, é óbvio. Né? Mas se ele queria que falasse com ela, com certeza ele usou outra pessoa. De alguma forma ou de outra, ela ouviu alguma coisa. Né? É porque se era o que ele queria mesmo atingir ela, e amém. Só que assim, aí ele te mostrou que não podia fazer e você aprendeu, não é? Então, irmãos, que a gente possa seguir, né? Aleluia, aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, né? Não fazer igual a Emaús, né? Aleluia, Jesus. Porque eu falo que é muito comum, porque a gente pensa, irmãos, que às vezes a gente confunde muito a obra de Deus. Eu já contei para os irmãos, né? A pessoa chegou perto de mim, falou que ia ter um congresso numa igreja, né, até doutrinada, até pentecostal, e que deixou a cargo daquela pessoa convidar os pregadores, e veio e falou comigo, né? Eu queria que você pregasse tal dia. Eu falei, eu vou orar ao Senhor. Vou orar. Agora, se eu entendesse, porque desde aquele momento, irmãos, desde que eu comecei a ter essa visão. Assim, eu não vou fazer nada que Deus não está me mandando. E aí eu falei, vou orar. E aí eu orei. Irmãos, e o versículo que saiu falava até a data. Até a data. E não era. Entendeu? Quer dizer, e se eu fosse? Preguei lá, não fiz a obra de Deus. Fiz mesmo? Para mim, eu ia ter feito a obra de Deus. Por quê? Porque eu estava pregando, para as pessoas. Pregar não é obra de Deus? É obra de Deus quando Deus é o supervisor. Entendeu? Não existe isso. Tem lá o cara que supervisiona, aí você pega uma obra independente e vai lá e faz o mesmo serviço. É a obra daquela empresa? Igual eu dou o exemplo. É a obra daquela empresa? Não, não é a obra daquela empresa. Um funcionário independente foi lá e fez o mesmo serviço que ele desenvolve na outra empresa. Mas é a obra da empresa? Não, é a obra dele igual a da empresa, parecida com a da empresa. Ele pegou o conhecimento que ele adquiriu naquela empresa, talvez até usou instrumentos, coisas que ele tinha na empresa, levou, né, os recursos, os instrumentos, as ferramentas e fez, mas não era a obra da empresa. Ele fez. É tremendo isso aí, porque eu lembro quando foi ungir 2 irmãos na igreja, um tinha chamado, Deus tinha chamado, e o outro não. O que eles fizeram? Aproveitou, já que nós vamos ungir vamos ungir o outro. E chamou o irmão para vir, o pastor para vir ungir. Quando o pastor chegou na igreja, esse foi e falou com ele na última hora. Assim, tem 2 pessoas para você ungir. Eu disse, não. Deus mandou ungir uma pessoa aqui. E é uma pessoa que eu vou ungir. Mas o outro já está aí, não. Deus mandou ungir uma pessoa, eu só ungi uma pessoa. Aí o que eles fizeram? Arrumaram um outro pastor para ungir o outro irmão. Mas não era Deus. Deus não tinha mandado ungir o outro. E na hora que eles, tudo bem, foi lá, fizeram a unção, coitado desse irmão, né? Que foi ungido, que Deus não tinha ordenado, né? Não tinha chamado. Quer dizer, o irmão está padecendo até hoje por causa dessa unção. Até hoje ele padece. Nunca foi o que ele foi ungido. Deus nunca mandou ungir. Quer dizer, mas o irmão que estava lá, questão de amizade, que gostava da pessoa, né? Vão preparar. Tanto que Deus não tinha nem mandado. Mas eu achei interessante do pastor, que ele falou assim, não, Deus me mandou ungir e é que eu vou ungir. Mais ninguém. Poderia ficar, por exemplo, se ele não fosse tão temente a Deus, assim, tão sensível à voz do Espírito Santo e tivesse uma responsabilidade mesmo com isso. Se é o pastor da igreja que está mandando eu fazer,
Ele, né, com certeza, ele deve ter visto alguma coisa. Eu não senti não, mas vou fazer, porque ele ficou numa situação até constrangedora, né? Como é que fala que não vai fazer? Né? Não vou ungir, uma coisa que o pastor da igreja está mandando a pessoa fazer. Só que ele foi firme, né? Ele foi firme. Deus não estava mandando, não vou vir cá ungir quem Deus mandou. Não vou ungir quem Deus não mandou. No caso, entra aquela palavra, né? Que o Espírito Santo de Deus nos usa por aquilo que é útil, né? Que é útil, entendeu? Por mais que a nossa sensação de utilidade é outra, diferente da de Deus, né? A gente pensa, não, mas se eu fizer isso, eu vou ser muito útil para a obra de Deus. Mas isso é no nosso entendimento. Utilidade é Deus que vê, Ele sabe. É como se fosse um quebra-cabeça. Já viu que esse quebra-cabeça enorme? Tem pecinhas que elas vão ser colocadas no final de tudo, porque tem que estar alinhada ali para colocar. Se você quiser colocar desordenado ou peça que não é, ou colocar antes do tempo, você não vai conseguir completar aquele quebra-cabeça. E então, Deus coloca as pecinhas já no tempo dele, no momento dele, e aonde ele quer, porque ele tem esse senso de utilidade que a gente não tem. O chamado é de Deus. A gente quer... Exatamente, o irmão falou interessante, o chamado é de Deus. Não adianta a gente querer fazer uma coisa que não vai fluir. Vai ficar uma coisa patética até. Tipo, que sentido tem? Aí depois a gente vai esperar receber de Deus um galardão. Quando passar nossas obras no fogo, como o apóstolo Paulo falou, vai queimar tudo, não vai ter nada. Mas não é possível que eu fiz tanta obra e nenhuma foi aproveitável? Não, porque eu fiz um monte de obras que não eram de Deus. Usava-se o nome de Deus, usava os recursos que Deus normalmente usa, por exemplo, uma pregação, uma oração, um louvor, uma ministração, um evangelismo, seja o que for. São instrumentos, recursos que normalmente Deus usa, mas naquele momento não era Deus. Era eu fazendo e achei que era obra de Deus, porque estava semelhante, mas não era. Não teve palavra, não fez sentido nenhum para Davi. Ficou perdido, não tinha. Como diz a Bíblia, Deus se mostra puro para quem é puro. O caso de Aitofel. Ele era um homem honrado, tanto que o Davi até orou a Deus, Senhor, confunde o conselho dele, porque ele era um homem errado, só falava aquilo que realmente ele via por Deus, tanto que eles consideravam o conselho dele como conselho de Deus. Ele não falava nada por emoção, não. Ele falava o que era certo, nada além. Verdade. Né? Já o outro, até que aconselhou Absalão, que Deus até permitiu ele aconselhar errado, mas ele era o outro, que ele falou segundo a emoção para encantar o Absalão. Você vai receber a vitória, faz dessa forma que vai dar certo. Mas o Aitofel falou certo. Ele falou certo, porque ele não falava errado, ele falava aquilo que era certo. Então, muitas vezes, a gente tem que ter esse entendimento. Por que a pessoa fala assim, por que Deus chamou esse homem? Até o caso que a Valéria falou. Por que Moisés e não Arão? Se Deus também chamou Arão. Arão chamou Arão para ajudar. Cada qual no seu quadrado, né? Arão para ajudar, não para guiar o povo. Porque Moisés era duro. E o Arão não era. Na hora que veio a pressão em cima dele, ele abriu a guarda. Isso. O Moisés não, todo mundo em cima, ele duro. Não sair do lugar não é isso? Então muitas vezes é isso, a obra de Deus. Então Deus chama, por que Deus fala? A obra do Senhor, Ele vai chamar, Ele vai capacitar, Ele vai ungir a pessoa, e quem Ele unge é quem Ele realmente sabe que vai dar conta. Ele não vai ungir nada errado, Deus não unge ninguém errado, né? A unção que a gente vê por aí errada, não é que Deus ungiu, é que os homens ungiram. Exatamente. Porque quem Deus chama, Ele vai. Exatamente. Ele tem força para ir, né? E aí, por exemplo, no caso de Aimás, ele tinha cumprido uma missão que ele foi muito útil. Ele foi muito útil naquilo que ele fez, né? De informar Davi o que Uzaí estava passando para ele. Nossa, isso foi de extrema ajuda para Davi, mas extrema ajuda mesmo. Ele, Jonatas, foi muito útil, mas aquilo ali não era para ele. Então, ele foi útil, ele fez, desempenhou aquele papel,
e foi muito útil informar Davi do que estava acontecendo lá no palácio. Isso aí ele foi útil e era para ele fazer. Agora, na outra, né? Naquela missão que ele queria fazer de transmitir uma mensagem que não era para ele transmitir, já não deu certo. Exatamente. Exato. Deus tem muita. Bom, mas se a gente estiver na sensibilidade, você começa a compreender a visão de Deus, entender o que é realmente obra de Deus. Por que às vezes muitas vezes a gente faz obras que não são de Deus? Muitas das vezes por causa dos nossos impulsos. Às vezes a gente pode estar emocionado, né? Igual eu falei no meu caso, preciso ganhar almas, entendeu? Estava emocionada demais, entendeu? Pode ser por emoção, pode ser por vanglória. E, nossa, mas eu queria ser usada igual fulano de tal. Então eu vou fazer, eu quero sair para fazer isso, aquilo outro. Vanglória, nossa, a vanglória faz a gente impulsivo, agir com um impulso muito grande. Pode ser que a pessoa, igual eu falei, emocionou, entusiasmou, né? Confundiu, ou casos mais graves, o espírito do engano pode até impulsionar a pessoa também, né? O espírito do engano pode, aí já é um caso mais grave ainda, né? Então, normalmente, se a gente sondar, você vai ver que são sentimentos humanos que fazem a gente, não tem nada a ver com Deus e com o Espírito Santo, entendeu? São sentimentos humanos que fazem a gente querer fazer coisa que Deus não está mandando e a gente bater o pé e falar que aquilo foi obra de Deus e não foi. Só porque parece com obra de Deus, não é. Mas deu para os irmãos entender isso? Tá, então vou dar só para os irmãos, vamos fazer um exercício aqui. Eu peguei um hino, um louvor espiritual e fui cantar lá na praça. Isso é obra de Deus? Mas pode ser? Exatamente. Peguei o microfone, fui para a praça, cantei um monte de hino espiritual, ainda a harpa, espiritual, os mais espiritual. Pode ser e pode não ser. Por quê? Mas eu estou cantando para Jesus, as pessoas estão ouvindo o meu cântico e foi uma bênção, um até chorou. Se Deus não mandou, não é obra de Deus, é uma cópia. Eu fui lá e eu fiz uma obra que Deus normalmente usa. De repente pode ir duas pessoas, uma vai lá para a praça, canta, e não foi Deus, ela fez. O outro, Deus pode ter usado esse recurso com ele. Vai lá, pega o seu solzinho, vai para a praça e canta, porque eu vou te usar hoje. A praça tal, não é qualquer praça que você quiser, não. É tal hora, você vai louvar. Aí vai ter toda a diferença. Aí foi uma obra que Deus usou. O outro foi uma obra que parecia de Deus, era até semelhante, usou os mesmos recursos, a mesma estratégia, mas não era de Deus. Eu posso pregar, por exemplo, eu vi um negócio que fala sobre fé, e a igreja precisa de fé, e o irmão me convidou para pregar lá naquela igreja que é muito abençoada. E eu vou lá pregar, e é uma palavra de fé que eu estou meditando esses dias. É obra de Deus? Mas eu estou pregando, gente. É obra de Deus? Mas pode ser de Deus? Se Deus tiver. Aí Deus colocou que é para falar de fé, você pode ir, porque lá tem pessoas que precisam ouvir. Agora, eu posso chegar lá, pode glorificar, pode falar, irmão, foi uma bênção, foi uma vitória. Mas é só coisas humanas. Só coisas, fica só na terra ali. Um elogio, o outro glorifica, mas tudo emoção carnal. Não foi nada de Deus. Então deu para entender, né, irmãos? Aleluia. Então vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus.